Chegou o grande momento, a hora de dar os palpites para essas oitavas de final do Mundial de Clubes e todo mundo nos comentários fala que eu não entendo nada de futebol, que eu estou falando loucuras, que isso não vai acontecer, mas lembrando, né, para quem não sabe, palpite é um pressentimento instintivo de que alguma coisa pode acontecer, não necessariamente vai acontecer, então eu tô dando aqui meus palpites. Provavelmente eu vou errar muitos deles, né? Porque se eu acertasse todos eu já estaria apostando com certeza, então não adianta ficar tão bravo assim nos comentários. Eu indico você, inclusive, comentar aí as suas opiniões e discordar sim de mim, mas na verdade ninguém sabe o que vai acontecer até o dia do jogo. Muita gente já tá assistindo depois de alguns confrontos e vai ficar aí nos comentários zoando, né, que eu errei e tal, e eu sei que eu vou errar. Então é muito fácil chegar aqui e falar que, por exemplo, o Botafogo vai vencer o Palmeiras e vai avançar para a próxima fase, porque num contexto popular a maioria das pessoas acha que isso vai acontecer, e eu não discordo completamente. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre esse confronto, que eu acho que o Botafogo chega ali com 51 a 49 de chances de avançar, mas eu também não acho que o Palmeiras está tão longe assim do Botafogo nessa competição, como eu tenho visto muitos comentários por aí, né, falando que não tem nenhuma chance do Palmeiras passar, o Botafogo vai avançar com propriedade, não vai ter nem jogo. Acho que tá um hype exagerado para a equipe do Botafogo, que sim, conquistou um grande resultado contra o PSG, mas lembrando, jogando dentro da sua proposta, muito na retranca, e isso não tira o mérito da equipe de jeito nenhum. Jogou bem contra o Atlético de Madrid, acabou perdendo aquela partida contra o Seattle Sounders. Teve muitas dificuldades, o Palmeiras teve muita dificuldade no último jogo contra o Inter Miami, mas mostrou resiliência, empatou aquele jogo e foi bem contra o Porto e contra o Al-Ahly. Eu acho que o Botafogo, no geral, fez uma fase de grupos melhor, né, por ter enfrentado adversários mais difíceis, mas eu não acho que o Palmeiras, a equipe, tá tão distante do Botafogo, até porque um duelo brasileiro as coisas se equiparam bastante, né? A gente viu um confronto que teve esse ano, foi 0 a 0, então acho que vai ser um confronto muito parelho. O Botafogo pode sim avançar de fase, mas eu acho que o Palmeiras avança e que o banco de reservas do Palmeiras pode ser sim um diferencial nesse jogo, com entradas como o Paulinho, o Maurício, né, dependendo da escalação, mas se esses caras começarem no banco, você tem pelo menos ali, se ele começar com o Flaco Lopes, você tem o Vitor Roque ainda no banco, ou ao contrário. Então acho que o Palmeiras vai ter um poder muito grande ali, principalmente no segundo tempo. O Botafogo perde um cara importante como o Gregory no meio campo, o Palmeiras perdeu o Murilo, então acho que é um jogo parelho. Na minha visão, o Palmeiras avança, mas não vou ficar surpreso se o Botafogo avançar também. E aí no confronto entre Chelsea e Benfica, eu acho que o Benfica tem melhorado muito, né, durante a competição. Não teve o primeiro grande jogo contra o Boca, e aí contra o Auckland City vamos excluir esse jogo, mas fez uma goleada. E apesar de ter jogado contra os reservas do Bayern de Munique, venceu aquela partida, mas logo ali na segunda etapa, no comecinho, né, já começaram a botar caras como Harry Kane, o Olise e outros grandes jogadores. Então o Benfica segurou esse resultado, uma equipe que tem evoluído a cada jogo, mas mesmo assim eu acho que a equipe do Chelsea ainda é superior, apesar de ter feito um jogo ruim ali contra o Flamengo. Acho que tem um elenco mais completo e deve avançar de fases. Inter de Milão contra Fluminense, como eu disse no último vídeo, eu acho que tem um cenário onde o Fluminense consegue eliminar a Inter, mas é uma equipe que vem decaindo bastante o seu jogo desde o confronto contra o Borussia Dortmund, e a Inter de Milão vem crescendo, né? Ao contrário, vem melhorando muito o seu jogo, cria muitas oportunidades, mas também perde muitas oportunidades. Então se o Fluminense conseguir apostar em contra-ataques e ser muito efetivo e fazer gols e conseguir sair na frente, porque por exemplo a Inter de Milão saiu atrás contra o Urawa Reds e também contra o Monterrey. Então se o Fluminense conseguir apostar nisso e voltar a repetir aquele grande desempenho que teve contra o Borussia Dortmund, tem chances, mas atualmente eu acho que a Inter tem jogado melhor, fez uma fase de grupos melhor e tem um elenco melhor também no geral. Então eu acho que a Inter de Milão avança de fase. E aí os confrontos entre Manchester City, Al Hilal e PSG contra a Inter Miami, eu tenho o City e PSG avançando. Acho que o PSG contra a Inter Miami teria que ser a maior zebra desse Mundial de Clubes para a equipe avançar, e o Al Hilal é uma boa equipe sim, mas eu acho que o Manchester City deve avançar de fase. E aqui vai talvez uma polêmica do vídeo. Eu tenho o Flamengo eliminando o Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique não fez uma fase de grupos tão boa assim. O melhor jogo da equipe foi contra o Auckland City, que é a pior equipe da competição, contra o Boca Juniors, que é uma equipe limitada. Inclusive o Boca empatou com o Auckland City. O Bayern de Munique jogou bem, né, mas ganhou ali no finalzinho do jogo por 2 a 1 no detalhe. O Boca poderia ter empatado aquele jogo, e contra o Benfica, beleza, que jogou com as reservas, mas perdeu por 1 a 0. Só que durante o segundo tempo inteiro, o Harry Kane estava em campo, o Olise estava em campo, o Kimmich, todo mundo, então não conseguiu empatar o jogo contra o Benfica. O meu ponto é que o Flamengo fez uma fase de grupos mais consistente, fez um grande jogo contra o Chelsea, um adversário europeu, foi 3 a 1, mas poderia ter sido bem mais. Eu acho que o Bayern de Munique é uma equipe melhor
que é a do Chelsea. Não vai ser um jogo fácil. Se o Bayern passar também, não vai ser uma surpresa para ninguém, mas não acho que seja um Bayern tão dominante, tão assustador, que, por exemplo, Boca Juniors e Benfica conseguiram bater de frente, então por que o Flamengo não pode bater de frente, já que a equipe está jogando muito bem? Borussia Dortmund contra Monterrey, eu tenho a equipe mexicana eliminando o Borussia, isso porque o Borussia Dortmund não vem jogando bem nesse Mundial de Clubes, tomou um amasso do Fluminense na primeira rodada, mas empatou aquele jogo, mesmo tendo ganhado do Sandals no segundo jogo por 4-3, o Sandals foi muito melhor, teve mais finalizações, mais posse de bola, pressionou bastante o Borussia, e contra o Ulsan, a equipe do Borussia conseguiu ganhar por apenas 1-0, então não confio muito nessa equipe do Dortmund. Acho que a equipe, claro, pode ganhar e pode avançar para a próxima fase, mas o Monterrey fez uma fase de grupos muito consistente, empatou com a Inter de Milão, empatou com o River Plate, ganhou por 3-0 do Urawa Reds, então acho que é uma equipe forte, que está jogando bem e que tem totais condições de vencer esse Borussia Dortmund, na minha opinião. E aí no último confronto temos Real Madrid contra a Juventus. Eu acho que o Real Madrid elimina a Juve da competição. A Juventus estava vindo muito bem, né, contra dois adversários fracos, o Wydad e o Al Ain, quando enfrentou o Manchester City, né, uma equipe mais forte, não conseguiu bater de frente. Eu acho que contra o Real Madrid talvez seja um jogo até bem mais parelho, porque o Real Madrid, apesar de ter vencido 2 jogos e empatado uma equipe que tomou muitas finalizações do Pachuca, por exemplo. Então acho que a Juventus, por ser uma equipe bem melhor que Salzburg e Pachuca, e o Real Madrid empatou com o Al Hilal, por exemplo, tudo bem que o Bono teve uma atuação incrível naquele jogo, o Real Madrid foi melhor também, mas a Juventus talvez pressione ali e seja um jogo bem disputado. Acho que não vai ser tão fácil para o Real Madrid. Então, como dito no começo do vídeo, provavelmente não vou acertar alguns desses palpites. Deixa nos comentários os seus palpites para quem vai avançar para a próxima fase. É muito difícil você achar um consenso, né, em palpites, ainda mais de mata-mata, então cada um vai ter a sua opinião aí nos comentários. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para você não perder mais conteúdos de futebol. Tem vídeos de basquete, futebol americano e também uma cobertura completa desse Mundial de Clubes. Então se inscreva para você não perder mais nada. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.